Eu acho que, assim como eu, 99,9% dos brasileiros começou a ler, né, dos leitores, não dos brasileiros, né, porque não é todo brasileiro que lê, né, gente, mas dos leitores, eu acho que começou a ler com os gibis da Turma da Mônica. Gente, assim, me bate uma nostalgia tão grande quando eu penso em Turma da Mônica e nos gibis da Turma da Mônica, porque, cara, assim, os gibis da Turma da Mônica fizeram parte da minha escolarização, sabe? Porque era uma coisa que sempre tava ali na lista de materiais pra comprar, sempre tava ali, um gibi, sabe? E não colocava que era um gibi da Turma da Mônica, mas pedia pra comprar um gibi pra colocar no material escolar pra pôr na biblioteca da escola. E aí, gente, eu acho que eu li todos os gibis da Turma da Mônica porque eu era fissurada em Turma da Mônica. Assim, eu amava ler gibi. Gente, os gibis da Turma da Mônica, eu acho, assim, fizeram parte da minha infância, da minha adolescência. Muito porque também, gente, eu sofri muito, mas muito bullying desde o primeiro momento que eu pisei meu pé na escola até o dia que eu saí da escola. Foi sofrendo bullying, gente. Sabe, me zoavam por causa do meu cabelo, apesar de que hoje em dia meu cabelo tá diferente, gente. Meu cabelo, vocês estão vendo ele aqui cacheadinho e tal, bonitinho, mas antigamente meu cabelo era mais crespo, era um crespo cacheado, né? Era um cabelo mais crespo, mais puxado pro crespo, né? Bem armado. Gente, meu cabelo tinha muito volume. Meu cabelo tem volume, né, gente? Porque quando a gente finaliza com creme, perde um pouco do volume. Mas meu cabelo é bem volumoso. E assim, meu cabelo, a textura dele era completamente diferente. A textura do meu cabelo mudou porque eu fiz química, né? Assim como toda cacheada, eu acho que já fez na sua vida. E aí eu sofria bullying por causa do meu cabelo cacheado, por causa que, sim, gente, que eu sou magra, né, gente? Então, assim, o povo fala dos gordinhos e tal, que os gordinhos sofrem bullying, gordofobia e tal, não sei o quê, e blá 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 blá, mas a gente que é magra, a gente também sofre bullying, gente. Vocês estão achando que a gente é magra, a gente não sofre bullying, não? Nunca sofreu bullying, não? Ai, meu amor. Ai, gente. Falar nada pra vocês não, né? Então, assim, como eu sofria muito bullying na escola e, assim, eu não tinha muita amizade na escola, eu ficava muito jogada de escanteio, então eu passava os meus recreios, né, na escola sempre lendo os gibis da Turma da Mônica. Gente, eu ia pra biblioteca da escola, eu ficava lendo, sabe? E não era nem tanto, assim, e ler gibi da Turma da Mônica eu gostava muito, realmente, mas assim, não era nem tanto porque eu gostava de ler e eu queria fazer na hora do meu recreio, o que eu queria fazer era ler. Não, era porque realmente eu não tinha companhia, gente, não tinha ninguém pra me ficar. Eu ia ficar com quem, gente? Na escola não tinha, sabe? As pessoas, os meus colegas de classe não iam muito com a minha cara, sabe? Só ia com a minha cara e só queria saber de mim quando era pra pegar resposta de tarefa, pra poder fazer prova em dupla, pra poder fazer trabalho. Pra essas coisas vinha todo mundo atrás de mim, mas na hora de, sabe, de amizade, não tinha ninguém. Então eu sempre gostei muito de gibi, mais especificamente da Turma da Mônica, porque eu lembro, eu lembro que eu li também do Tio Patinhas, né, gente? Eu lembro de ter lido só um, porque eu não gostava muito, gente. Eu gostava realmente de Turma da Mônica, né, gente? Então, assim, Turma da Mônica realmente foi a minha infância e a minha pré-adolescência todinha. Mas eu também comecei a gostar, gente, de poesia. Gente, eu acho que eu não tenho esse livro porque eu acho que ele se estragou e acabou sendo jogado fora. Mas eu comecei a gostar também de poesia nessa época da escola, porque eu lia os livrinhos de poema que tinha lá na escola e pegava e lia, porque era livro curtinho, né? E eu lia tudo assim, numa pancada, gente, no recreio ali mesmo eu li o livro. Então, assim, eu me formei como leitora aí. Só que depois que passou a época do gibi da Turma da Mônica, de ler meus livrinhos de poemazinhos, aí eu parei de ler. Eu parei de ler, gente. Nossa, eu fiquei muito tempo sem ler. Aí eu voltei a ler porque minha mãe trabalhava... Minha mãe toda vida foi empregada doméstica, né, gente? E aí minha mãe trabalhava na casa lá, que ela inclusive trabalha até hoje. Já tem mais de... Eu acho que esse pai já tem mais de 20 anos que ela trabalha lá. Que
pessoal lá da casa, lá, os patrões dela, tem 3 filhos, né? E os filhos deles lá gostavam de ler também, tinham os livros lá. Só que assim, gostava de ler, gostava de comprar, né? De gastar com livro, porque parece que ler eles não liam muito. Aí minha mãe começou a trazer uns livros lá do serviço dela pra minha mãe e minha irmã ler. Só que minha irmã nunca foi tanto assim de ler. Eu sempre fui mais de ler. E aí eu fui ler uns livrinhos que a minha mãe trouxe pra mim, porque eu também pegava muito livro emprestado na biblioteca da escola. Gente, na verdade assim, eu nunca parei de ler, porque eu pegava muito livro emprestado na biblioteca da escola. Só que assim, eu não lia, porque eu começava a ler o livro, lia 2, 3 páginas, 2, 3 capítulos e nunca mais pegava no livro, só devolvia depois ia pra biblioteca da escola. Porque, ai gente, eu queria aproveitar, né, a minha infância pra eu poder brincar. Então, quando eu chegava da escola, eu não queria saber de ler. Eu queria brincar. Gente, eu passava a tarde inteira, o resto do dia todo brincando. E eu brincava muito, gente. Eu brincava sozinha. Eu ficava conversando sozinha. Esquizofrenia. Hoje em dia é chamado de esquizofrenia, né, gente? Mas sério, eu conversava sozinha. Eu criava os personagens, assim, que eu ia brincar. Ai. E aí eu fingia que eu tinha um marido, sabe? E eu tinha uma filha, eu carregava essa boneca pra cima e pra baixo, dava banho nessa boneca. E eu sempre tive uma imaginação muito fértil, então eu queria era brincar ao invés de ler. Então, gente, eu parei de ler um certo tempo. Aí, quando minha mãe tava trabalhando nessa casa lá, ela começou a trazer uns livros de lá pra gente poder ler. E aí, ela trouxe esses livros, que mãe, toda vida é assim, né, gente? Que a gente tava ficando, que falou que eu e minha irmã tava ficando muito mexendo com o computador, com essas coisas, assim, televisão, que a gente tinha que sair da televisão do computador pra poder fazer outra coisa, ler e tal, não sei o quê. Aí ela trouxe uns livros, e aí eu me interessei um pouquinho pra ler, né? Aí eu lembro que eu li o Teorema de Catherine, do John Green. E assim, gente, nem na época que eu li esse livro eu não gostei. Gente, na época que eu li esse livro eu achei muito estranho, muito esquisito. Eu falei assim, que diabo de história é essa? Eu lembro, assim, não lembro da história toda, mas eu lembro da sinopse geral do livro, que é um garoto, que eu não lembro o nome dele. Mas, enfim, ele tem essa fissura de gostar de meninas com o mesmo nome, Catherine. E aí ele cria um tal de um teorema de Catherine, porque não sei o que ele é doido da cabeça. E eu lembro que assim, gente, eu lembro até de uma cena dele na banheira, tomando banho, pensando na tal da Catherine no teorema de não sei o que. Gente, o livro assim, sem pé na cabeça, mas tá bom, li, né? Aí depois eu lembro que eu li, gente, eu li algum outro livro que nesse meio tempo, que eu não lembro qual que é. Eu acho que ele não deve ter feito muita diferença na minha vida, porque eu não lembro. Mas um que eu lembro muito bem, gente, que foi muito bom pra mim ter lido esse livro nessa época. Assim, é um livro que eu acho que eu vou dar pra minha filha ler também, quando ela tiver ali nessa época de adolescente, né? Que é o livro Não Se Apega Não, Não Se Enrola Não. Eu acho que eu li esses dois, Não Se Apega Não, Não Se Enrola Não. Faltou só o outro lá que eu não li, da menina Isabela Freitas. Gente, eu li esse livro aí da menina Isabela Freitas. E assim, esse livro da Isabela Freitas é um livro onde ela narra acontecimentos ali da própria vida dela, mas de uma forma muito legal, de uma forma muito cômica, sabe? Relações amorosas, né, que ela narra no livro. E assim, gente, eu lembro que eu amei o livro, que eu ri horrores, e que, assim, eu me identifiquei, porque eu tava na adolescência, tava passando por coisas assim, né, e tal. E aí eu amei o livro. E, nossa, gente, foi maravilhoso. Só que depois de ter lido Não Se Enrola Não, eu nunca mais peguei no livro pra ler. Sei lá, gente, se eu tiver pegado também, eu não tô lembrada, gente. Não fez a mínima diferença esse livro na minha vida, porque eu não lembro. Mas, gente, depois de Não Se Enrola Não, aí o tempo se passou, eu fiquei meio sem ler também. Aí, eu lembro que no ano de 2017... porque eu tenho eu tenho esse ano fixo na minha memória até hoje, porque foram 2 coisas impactantes que aconteceram na minha vida nesse ano de 2017. Então, na verdade, olha só, gente, eu só fui ler por causa do primeiro acontecimento que aconteceu em 2017. Então eu tenho que agradecer essa pessoa. Enfim, gente, contando a história no geral, em 2017 foi o ano que eu arrumei o meu primeiro namoradinho. E aí eu tive minha primeira decepção amorosa.
que inclusive depois eu quero contar essa história pra vocês, porque inclusive essa história tem uma associação com um livro que eu li nessa época, depois do término, no caso, e que eu tenho que contar essa fofoca pra vocês, depois eu conto, em um outro momento. Aí, gente, por causa disso que eu tava na deprê, gente, eu tava xoxa, capinga, nem que inconsistente por causa do término desse relacionamento. Terminou ali em meados de, acho que finalzinho de janeiro pra começo de fevereiro, ou foi final de fevereiro pra começo de março. Ah, sei lá, gente, não lembro direito. Mas eu sei que foi ali entre janeiro, fevereiro pra março, por aí, que a gente teve esse relacionamento, que durou míseros um mês, né, gente? Ai, quanto tempo, gente. Eu nem chamo isso de namoro, na verdade, eu chamo de test driving. Eu fiz um test driving pra saber como que iria ser o negócio do namoro, né? Porque, gente, um mês... Rapaz, um mês não dá nem pra você... Entendeu? E tá, né? Aí, eu tava tão mal, tão xoxa, ficar pegando inconsistente. E aí eu também... Eu lembro que chegou agosto, era final, mas pro meio do ano, final do ano, né? E aí a gente tava nas férias do meio do ano da escola, né? Porque eu tava estudando 2017 até 2019 e ainda estava na escola. Ai, gente, tá fazendo pi no meu ouvido. Sabe quando você tá assim do nada, começa um pi no seu ouvido? Gente, o que é esse pi que faz no ouvido da gente? Alguém especialista sabe o que é isso? Será que eu tô ficando surda? Eu já não escuto muito bem, já sou meio tapada pra entender. Imagina se eu ficar surda, misericórdia. Ainda surda só de um lado. Enfim, voltou pra história. Aí, né, gente, eu lembro que tava nessa época que as aulas iam voltar. Nossa, gente, foram 3 coisas que me aconteceram nesse ano. Meu Deus, agora que eu tô parando pra pensar, teve essa outra também. Mas vamos focar só numa aqui, gente, pelo amor de Deus, calma, né? Aí, eu tava entediada. Eu falei assim, gente, e se eu procurasse algum livro pra me poder ler? Porque eu já gostava de ler, já fui leitora, né, Ana? Que tal procurar um livrinho pra ler e pra, né, espairecer, né, pra sair do tédio? Aí, gente, né, na época, assim, eu não tinha noção do que era pirataria, né, de livro. Eu não sabia que isso era, tipo, errado, que era crime. Eu não entendia muito bem das coisas. Eu sempre fui sonsa na minha adolescência, gente. Eu fui uma adolescente songamonga, entendeu? Então, assim, eu vim aqui na internet, pesquisei no Google, né, como ler livro grátis. Aí eu achei um bendito de um site, aquele site bendito lá. E aí eu fui caçar livro lá pra poder ler. Mas, na verdade, antes desse site, que ele já até caiu muito tempo, ler livros, que tinha ele, né, que ele já caiu, eu achei um outro, gente, que é Estante Online. Gente, eu não lembro o nome direito, mas esses tempos atrás eu vi a galera lá no Twitter falando desse site, gente, Estante Online, Biblioteca Online. Eu lembro do site, que eu tentei ler esse bendito, esse livro aqui, ó, nesse site, porque lá era um site mesmo, tipo um blog, onde tinha ali o título do livro, e aí a galera do site, né, simplesmente pegou o texto do livro, né, igual esse texto aqui, copiou o texto todinho, colou lá no site. Então era como se fosse um blog, realmente, que você tava lendo, só que era um livro lá dentro. Não sei se vocês entenderam, gente, porque isso daqui é da época dos dinossauros. Ai, gente. E aí, eu tentei ler esse livro aqui, só que eu não tava suportando a menina América, né? Porque assim, eu achava ela uma burra, uma sonsa. Aí eu não consegui ler. Aí eu fui pra esse outro site, e aí eu achei vários livrinhos lá e baixei um monte, que inclusive eu tenho esses livros até hoje, porque eu era muito inteligente nessa época. Eu pensei, né, assim, bem longe. Pensei assim, gente, algum dia isso daqui pode deixar de existir, né? Vai que esse site aqui deixa de existir, não sei. Vozes da minha cabeça, que eu sempre fui guiada pelas vozes da minha cabeça. Falei assim, vou baixar todos os livros que eu tenho interesse de ler e guardar. Aí o dia que eu quiser ler, tá tudo aí. E tá tudo aí até hoje. E aí eu ainda aproveito esses e-books que eu peguei dessa época e tal, pra poder ler, né, gente? Porque, já tá pegado mesmo. Daquelas. Mas aí eu saí caçando livro, naquele livros. E aí eu achei este bonitinho aqui, Stolen, Arrancada, Carta do Meu Sequestrador, da Lucy Christopher. Gente, eu achei esse livro aqui, e assim, no livro físico, ele tem
estranho. Ele tem 364 páginas, tá? Tem 364 páginas. Só que lá no e-book, né? Ele tinha 500 e poucas páginas. E detalhe, que não era e-book normal, era PDF. PDF. Gente, eu sou da época que eu lia PDF, entendeu? Não é e-pub, coisa lá coisa do Kindle, não era no app do Kindle, não, gente, é PDF, entendeu? Eu lia no Adobe Acrobat leitor de PDF lá, aquela coisa lá. Gente, eu tinha que baixar leitor de PDF pra poder ler esse trem. Gente, era uma trabalheira. Esses dias pra trás eu peguei um PDF pra mim ver como que era ler PDF, né? Aí gente, eu fiquei assim, cara, como que eu tinha saco pra poder ler PDF? Gente, como que eu lia PDF, gente? Nossa, cara. Porque assim, o PDF é um arquivo ali, né, de imagens ali dentro do arquivo das páginas do livro. E tipo, você tem que ficar dando zoom, sabe? Pra poder ler o negócio. Porque senão a letra fica desse tamanhiquinho aqui e você não enxerga pra ler. Gente, eu lia PDF. Aí eu fui ler, gente, eu não consegui, gente, eu não suportei. Eu falei, gente, eu era foda, porque pra mim ter conseguido ler isso, e eu não li, não foi só 1, 2, não. Eu li foi uns 30 livros em PDF. Ou até mais, né, mas tipo, tá bom, né, doida? E esse daqui eu li no PDF na época, pirateado, que eu não fazia a mínima ideia de que livros que você encontrava assim aleatoriamente na internet, em um site aleatório da internet, que era pirateado. Na minha cabeça era tipo assim, era o normal de se achar livros pra poder ler. Ai, gente, inocente ela, tadinha, né? E aí eu li, gente, e esse livro aqui eita, esse livro aqui, gente, ele é meu xodózinho, tá? Pera aí, gente. Nossa, me deu um trem aqui na goela. Derramar água, sua boca furada. Ai, até me perdi no que eu tava falando aqui hoje. Ah, tá, que esse livro aqui, ele foi muito importante na minha vida. Ele é meu amor, meu xodózinho. Inclusive, eu consegui adquirir a versão física dele no ano retrasado, no ano passado, retrasado, sei lá como é que foi. Achei lá no Shopee. E aí, assim que eu achei, eu nem pensei 2 vezes em mandar mensagem pra pessoa, pra perguntar nada. Eu só peguei o livro e comprei, né? Porque não tava louca. E assim, gente, eu amo esse livro, porque foi por causa desse livro aqui que eu sou a leitora que eu sou hoje. Se eu tenho essa carreira de leitora que eu tenho hoje, que eu já li mais de 200 livros, foi por causa desse livrinho aqui. Porque eu fiquei fissurada. Eu bebo água agora e eu tô rotando igual uma porca. Eu sou a leitora que eu sou hoje por causa desse livro, porque eu fiquei fissurada nesse livro. Gente, eu devorei esse livro aqui. Eu tenho lembrança, gente, de terminar de ler esse livro de madrugada, sabe? Tipo, era 5 horas da manhã, eu tinha aula no outro dia e eu tava lendo esse livro, entendeu? Eu não consegui largar esse livro. E ai, gente, foi muito bom, foi muito maravilhoso. É uma pena que esse livro aqui só encontra nos confins da terra, gente, porque eu gostaria tanto que as pessoas lessem esse livro, apesar de que esse livro, assim, é problemático, que eu reli ano passado, né, e assim, tanto quanto problemático, mas bom, gente, a mulher que escreveu, foda a bichinha, viu, vai contar a história da menina Jayma. Gente, deixa eu só lembrar o nome dela aqui, acho que aqui no início do livro já fala, Jayma, não é? Gente... Ah, moço, eu acho que é Jayma, que é o nome da menina. Aqui no início do livro eu achava que na primeira página eu falava o nome da menina, mas não tem, não. Mas enfim. Vai contar a história de uma guria, que ela tem ali seus 15, 16 anos, e ela é sequestrada, né? E aí a gente vai acompanhar ela nesse sequestro, onde ela é levada pra um lugar ali, inóspito ali, bem longe, onde ninguém vai conseguir achar a bichinha. Aí a gente vai acompanhar a história da menina lá, e ela tentando fugir, ela tentando dar um jeito de escapar dali, ela morrendo de medo do sequestrador e whatever. Basicamente essa que é a história, tá, gente? Não vou dizer muita coisa mais, porque também o que vai adiantar contar a história pra vocês, né, gente? Eu vou dar todos os spoilers possíveis e ainda vocês não vão ler o livro, porque o livro esgotado, gente, vocês acham o PDF dele por aí na internet? Mas assim, né?
Mas, cara, eu lembro que eu amei muito esse livro. E por causa desse livro aqui, eu comecei a ler vários e vários outros. Gente, depois de ter lido esse livro aqui, enfim, eu consegui ler esse livro aqui. Tá? Por causa desse daqui, eu consegui ler esse daqui. E esse daqui eu li naquele site lá que eu falei pra vocês, né? Que eu precisei, gente, eu fiquei com muita ódio desse livro nessa época, né, porque eu achava a América uma burra, uma sonsa, e eu precisei de ler, assim, de tentar ele umas 3, 4 vezes pra poder ler esse livro de fato, do início ao fim, e mesmo assim foi uma leitura que eu meio que empurrei o livro, sabe, com a barriga, gente. Foi um livro que eu empurrei a leitura um tanto quanto com a barriga, porque eu não tava gostando muito da América, porque eu tava com ódio dela, porque tudo que ela não queria pra vida dela era tudo que eu queria pra minha, entendeu? A Seleção vai contar basicamente a história de um reino ali, o reino de Leia, que eles proporcionam ali ao longo dos anos, quando os príncipes ali chegam numa idade de escolher uma companheira, uma parceira, uma pessoa para se casar, né, para ser a futura rainha do reino, eles fazem a tal da seleção, onde selecionam, né, tem até escrito aqui, ó, 35 garotas do reino, né, as plebeias, pra poder participar de um BBB, sabe? Um reality show, onde essas gurias, elas vão tentar conquistar ali o príncipe. O príncipe vai achar uma mulher pra poder casar no meio dessas 35 garotas. E aí tem as... Gente, não é província que chama... As castas, gente. Tem as castas aqui, né? Eu acho que tem de 1 até 9. E quanto maior o número, mais pobre você é. Quanto menor o número, no caso, os da casta 1 são os reis, as rainhas, os condes, condessas, esse povo aí, né? Que são abastados de cash, de dinheiro, né? E aí, a menina América, ela é da casta 5, que é uma casta de cantores, né? Tem isso também, cada casta faz um tipo de coisa, né? E aí, a mãe dela, que é que ela participou da seleção, pra ela poder, porque as participantes ganham ajuda ali do governo e tal, durante o período que a guria estiver no programa e tal. E aí a mãe dela quer que ela vai pro negócio, mas ela não quer ir, porque ela tá cagando e andando pro negócio do seleção, que ela caga e anda pro rei, pro príncipe, meu Deus, que é isso, menina? Pra monarquia, ela odeia todo mundo, geral, e ela quer ficar com um bicho feio, horroroso. Feio não, gente, mas é porque assim... Depois eu conto pra vocês essa história, mas assim, ela não quer ir pra lá, porque ela já tem um namoradinho que ela namora ele meio que escondido, que é um amiguinho dela ali, né? Ele é da casta 6, se eu não tô louca. Eu não lembro o que ele faz da vida, mas enfim, ele é de uma casta mais pobre, mais inferior, e ela gosta dele. E aí ela não tá querendo ir porque ela tem aquele sonho de casar com esse carinha que ela gosta, que é amigo dela, só que ele é mais pobre que ela, e se ela casar com ele, aí ela vai ter que ir pra casa dele, e vai ficar os dois pobres, fudido, lascado. E aí eu passava tanta raiva, gente, porque a bicha não queria ir lá pra seleção e eu queria ir pra seleção. Eu já tava assim, que não, querida, se você não quer ir pra seleção, deixa eu ir no seu lugar, né, por favor. Eu vou lá pra seleção, vou lá ficar no castelo, usar uns vestidão, tudo bonitão, e ainda vou conhecer o príncipe, ainda vou ter a chance de se pá casar com o príncipe. Ah, me dá licença que eu tô querendo ir. E aí eu ficava desse jeito, gente, eu passava um ódio com a América. Nossa, e a América também, nossa, gente, cada vergonha alheia. É cada momento que tu tá assim lendo o livro que você precisa fechar assim, tacar o livro na cabeça, tacar o livro na parede, sabe? De tanta vergonha alheia, mas enfim. A Seleção foi um livro também que marcou minha vida por causa de uma história que eu tenho que contar pra vocês, gente. Depois eu vou contar, tá? Próximo dia eu conto pra vocês. E eu amei a Seleção, depois de ter tentado ler por 3 vezes e não ter conseguido, na 4ª vez que eu consegui ler, e ainda foi empurrado com a barriga. Mas eu gostei, então eu devo a minha vida de leitora a esses 2 livrinhos aqui, gente. Primeiramente esse daqui, porque se eu não tivesse lido esse, eu nem teria lido esse daqui. Então, gente, esses são os 2 livros da minha vida, sabe, assim... Ai, gente, eu amo. E aí eu acho que eu poderia colocar aqui também, gente, só que eu não tenho um livro físico ainda, porque eu quero o box bonitão que tem, só que é caro, e aí... Eu tô esperando meu marido comprar pra mim, só que eu não sei cadê meu marido. Meu marido, ele deve estar vindo de jumento, né, porque de cavalo branco que não é, porque se ele tivesse vindo de cavalo branco ele já tinha chegado aqui. E eu tô esperando ele chegar aqui, porque eu vou pedir pra ele me dar de presente.
presente de noivado, né? Porque, assim, a aliança é a obrigação dele me dar, né? Se ele quer casar comigo, ele tem que me dar a aliança. Mas eu quero pedir pra ele, de presente de noivado, um box de A Rainha Vermelha, que eu poderia colocar aqui, né, gente? Porque A Rainha Vermelha também foi um livro que me formou como leitora, porque depois que eu li Rainha Vermelha, eu comecei a gostar de fantasia. E aí eu amo fantasia por causa dele. E é isso, gente. Mas esse daqui tem um lugar especial no meu coração, inclusive. Ai, gente, é uma depressão tão grande que eu me encontro, porque tem um segundo livro que a autora escreveu desse daqui, passando-se anos após os acontecimentos desse livro, e eu queria muito ler ele, só que ele só tá publicado na gringa, em inglês. Ai, como é que eu vou ler, gente? Alguém, por favor, traduz o segundo livro desse daqui e aí me manda, por favor. Eu até te compro, eu te pago, entendeu? Porque... ai, gente, eu não queria usar o meu inglês pra ler esse livro, até porque o inglês que eu conheço, que eu sei, não vai dar pra ler, não. Ai, eu queria tudo, gente. Alguma editora podia tão publicar esse daqui, ia publicar o segundo dele. Alguém aí sabe qual editora que poderia conseguir publicar esse livro aqui pra mim, pra eu entrar em contato? Acho que eu vou tentar entrar em contato com alguma editora, gente, porque é meu sonho ter o segundo livro desse daqui pra mim ler. Só que eu queria ler em brasileiro, não em inglês. Mas é isso, gente, essa é a minha história com a leitura, né, com os livros. Conta pra mim qual que é a sua, qual que foi o livro, assim, que te fez ser leitor? Acho que pra muita gente é Harry Potter, né, Crepúsculo, a Seleção também faz parte da lista de muita gente, né, de livros que fizeram a pessoa se tornar leitor, né, mas a Rainha Vermelha também, se eu não me engano, também entra nessa lista, mas se for falar de Harry Potter, gente, isso é uma tristeza, porque eu nunca nem li. Mas é isso, gente. Conte pra mim, qual foi o livro que te tornou leitor? Você também era leitor de gibi da Turma da Mônica? Porque eu era viciada, inclusive me dá uma tristeza que a gente não acha hoje em dia mais, né? Ah, nem, gente. Os gibi que pra mim não é gibi, que tem hoje em dia parece umas revistinhas, gente. O que aconteceu com os gibi, gente? Por que não é mais publicado? Que tristeza, gente. Como é que eu vou botar meus filhos pra ler gibi da Turma da Mônica se não existe mais? Gente, tem algum lugar na internet que você acha esses gibi? Rapaz, eu vou procurar. Que esse tanque vai ser pirateado. Eu não mandei esses povos não publicar mais. O problema é desse. Mas é isso que eu queria falar hoje. A minha história com os livros, como eu comecei a ler. Ai, tô me sentindo muito nostálgica agora. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com o Vai do Céu e até a próxima. Bye!